Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, nós vamos retomar as nossas meditações no Evangelho segundo João. Meditações que nós começamos no dia 17 de julho de 2016. E agora conseguimos chegar até dezembro de 2017, no capítulo 14. De julho de 2016 a dezembro de 2017, nós fizemos os 14 capítulos. E agora então vamos começar a partir do capítulo de número 15. No capítulo 14, Jesus estava no cenáculo, no lugar da ceia, da última ceia, com os seus discípulos. Aí depois, no final do capítulo 14, ele disse: levantemo-nos e vamos-nos daqui. Então eles foram para outro lugar. Então, em outro lugar, não revelado aqui, descrito nas Escrituras, foi em outro lugar que se desenvolveram então os capítulos 15 e 16. Lembrando para vocês uma coisa, de onde nós estamos agora na Bíblia Sagrada. Se nós fizermos um gráfico dos textos bíblicos mais relevantes, porque existe isso, viu, amados? Nem todos os textos bíblicos são palavra de Deus, todos são relevantes, todos são importantes, porque são palavra de Deus. Mas existem níveis de relevância. Existem textos mais relevantes e existem textos menos relevantes. Os textos mais relevantes de toda a Sagrada Escritura começam pelos testamentos. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os textos bíblicos mais relevantes estão no Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro está acima do Antigo Testamento. O Novo Testamento inteiro é mais relevante do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante, mas o Novo é muitíssimo mais importante. Entendeu isso? Porque o Antigo Testamento era o testamento da antiga aliança, mas o Novo Testamento é o testamento da nova aliança. A antiga aliança, ela era provisória, ela teve data de começar e data para terminar. Mas a nova aliança, ela é eterna. Ela começou antes do princípio da fundação do mundo e ela continua agora para sempre através do sacrifício de Cristo. Por isso, o Novo Testamento é o testamento da nova aliança, mais importante do que a primeira aliança. Por isso, o Novo Testamento é mais relevante do que o Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, os textos mais relevantes estão aqui no Evangelho segundo João. Dos 27 livros e cartas, entre livros e cartas do Novo Testamento, os textos mais importantes estão aqui. Um deles é o mais importante de todos, e nós não chegamos lá ainda, mas vamos chegar com a graça de Deus. É o capítulo 17, nós estamos agora no 15 e 16. O capítulo 17, que é a oração de Jesus pela sua igreja, pelos seus discípulos, a intercessão do sumo sacerdote Jesus, que temos agora assentado à destra do Pai. O que Jesus intercede por nós está resumido ali no capítulo 17 de João. O capítulo 17 de João, portanto, é o capítulo mais importante da Bíblia toda.
mais importante do Novo Testamento. E como o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo, João 17 é o mais importante da Bíblia toda. Por isso, se eu fosse você, eu não perderia, com certeza, nenhuma dessas ministrações que nós estamos fazendo aqui em João, de agora para frente, do 15 para o 17. A não ser que você tenha algo mais relevante do que isso para fazer. Será que você tem? O capítulo 17 é o mais importante. Um pouco abaixo do capítulo 17, nós temos alguns textos dentro de João. Nós temos um texto no primeiro capítulo, João capítulo 1, do versículo 1 a 18. Do versículo 1 a 18, que é o discurso teológico do verbo da vida. João 1, de 1 a 18. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele não era a luz, mas veio para testificar acerca da luz. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E o verbo se fez carne, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, estes nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Nós já passamos por esse texto. Quando nós começamos lá em 2016, já passamos por esse texto no capítulo 1. Importantíssimo esse texto. Na mesma linha desse texto, no nosso gráfico, tá? Só o que está acima desse texto é João 17. Um pouco abaixo, o texto em segundo lugar, mais importante, João 1, de 1 a 18, e João de 13 a 16. João de 13 a 16. 16 aí antes do 17. Esse discurso, último discurso de Jesus antes de morrer, com os seus apóstolos, que começa no capítulo 13 com o lava-pés, a ceia e a saída de Judas. E Jesus então começa a falar todo esse discurso no qual nós estamos. Portanto, nós estamos trabalhando, amados, dentro das nossas meditações, nos textos mais relevantes da Sagrada Escritura. Porque abaixo desses textos agora, tá, tem uma diversidade de textos aí dentro do Novo Testamento. Mas esses são os mais importantes. Mais importante, mais relevante revelação de Deus através de Cristo Jesus para todos os seus filhos e filhas. Amém? Preparados então para começar o 15? Tá? Então, os capítulos 15 e 16, né? Jesus estava em outro lugar, não mais no cenáculo, não mais no lugar da ceia. E estes dois capítulos estão resumidos assim, ó, nesse próximo slide aqui. Ele tem as divisões desses dois capítulos, do capítulo 15 e do capítulo 16, ok? O capítulo 15 é citado duas vezes, lá os dois primeiros e os três últimos, o capítulo 16.
tomando esses dois capítulos como se eles fossem um único texto, como se fossem um único texto, um texto único. Dentro desse texto nós encontramos uma coisa que se chama intercalação. É uma estrutura literária que se chama intercalação. Porque dentro dos assuntos que Jesus vai tratar, ele intercala um tema muito importante acerca do Espírito Santo. Por isso que você tem lá, ó, amigos e inimigos, João 15, de 1 a 25. Aí o João 15, de 26 a 27, Espírito Santo. O tema é o Espírito Santo. Quando começa o 16, João 16, de 1 a 6, inimigos. 16, de 7 a 15, de novo o Espírito Santo. E termina no 16, do 16 ao 33, o retorno de Jesus ao Pai. Esses são em azul, esses são os temas que Jesus vai falar nesses textos, tá? E intercalando esses textos, ele coloca aí o Espírito Santo. Por quê? Porque isso é importante. Porque Jesus é o realizador da dimensão objetiva da nossa salvação. Mas o Espírito Santo é o realizador da dimensão subjetiva da nossa salvação. Jesus realizou a obra da salvação fora de nós, no seu corpo. Isso é dimensão objetiva. O Espírito Santo pega o que Jesus realizou fora de nós e aplica dentro de nós. Isso é subjetiva. Por isso Jesus aqui, encerrando o seu ministério, nas vésperas da sua morte de cruz, tudo que ele está falando, ele intercala com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos demais do Espírito Santo de Deus. Precisamos demais aprender a viver todos os dias cheios do Espírito Santo de Deus. O mundo trabalha para nos esvaziar de Deus. As coisas do mundo, elas cooperam para nos esvaziar de Deus. Nós precisamos trabalhar para estar cheios do Espírito de Deus todos os dias. Porque só assim seremos, então, mais que vencedores. Aleluia. Dando uma paradinha aí, nesse slide, vamos ler João 15, só o João 15, depois a gente volta para os slides. Então vamos ler o João 15, palavra tremenda, todas as palavras aqui saíram da boca de Jesus, não tem nenhuma introdução e disse Jesus, não, tudo é ele dizendo. Ok? Estão preparados então? Quando você estiver lendo, você está lendo palavra de salvação que está entrando aí no seu coração. Então leia comigo, todos juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Que maravilha, né, irmãos? Percebeu que é tudo dito por Jesus? O capítulo 15 está lá em cima, nas duas primeiras linhas. Do 1 ao 25 ele fala sobre amigos e inimigos. E nos dois últimos versículos, 26 e 27, ele fala sobre o Espírito Santo. Então vamos passar o próximo slide agora, né, que está o título que vai do capítulo 15, versículos de 1 a 25. Diga: amigos e inimigos. Você é amigo ou é inimigo de Jesus? Hã? Isso foi fraco, hein? Isso foi fraco, hein? Não foi coisa de amigo, não. Você é amigo ou é inimigo de Jesus? Amigo. Vamos ver, então.
Vamos continuar o slide. Esse trecho aí do maior do capítulo 15, de 1 a 25, cujo título lá em cima, amigos e inimigos, amor e ódio, os amigos amam, os inimigos odeiam. Jesus é assim, não tem mais ou menos. Ou você é amigo dele e o ama de todo o coração, e se não for assim, você é inimigo dele e o odeia. Viu? Não há meio termo. Não há meio termo. No relacionamento com Jesus não há meio termo. Ou é amigo dele ou é inimigo dele. Ou o ama ou então o odeia. Não tem amar mais ou menos, não. Quem ama mais ou menos já odeia. Quem ama mais ou menos já é inimigo, não é amigo. Amigo ama de verdade. Amigo ama de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. E em qualquer circunstância. Amém? Esse texto todo, então, dos versículos de 1 a 25, está dividido assim, entre amigos e inimigos. Amigos, João 15, do 1 ao 17. Diga, meus amigos. Ok? Jesus vai dizer aí dentro desse texto aí, vós sois meus amigos. Ok? E depois, nós vamos chegar lá depois, daqui a alguns dias, no João 15, de 18 a 25, os inimigos, diga, ódio do mundo. Os inimigos de Jesus, geralmente eles têm uma coisa em comum, eles amam o mundo. E o mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia Deus. O mundo odeia o Pai. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia a palavra de Deus. E tudo que o mundo faz, filmes, músicas, séries, novelas, desenhos, até desenhos para crianças, tudo que o mundo tem na sua mídia, aí declarando no mundo, até esportes, até esse maldito futebol do Brasil, que é uma idolatria, e Deus abomina a idolatria. E no meio de tudo isso, todas essas coisas são instrumentos de Satanás, declarando o ódio que tem de Deus. O mundo em que você vive odeia Jesus. E se você tem algum amigo que não é convertido, você tem um amigo, você está considerando como amigo um inimigo de Jesus. Está bem claro, irmãos? Depois não sai daqui e fala, como o pastor Edivaldo é radical. Sou eu que sou radical ou é a palavra de Deus que é radical? Fala aí, irmão, sou eu que sou radical ou é a palavra de Deus que é radical? Se você é de Deus, você ama a palavra de Deus e vai ser radical também. Se você não é de Deus, você também vai ficar igual o mundo, odiando a palavra de Deus, porque você quer só uma palavrinha assim, mais ou menos, que não te tire muito do mundo, porque você ama muito as pessoas do mundo, tem muitos amigos do mundo que você está amando. Você não tem coragem de renunciá-los por causa de Jesus, porque você não ama Jesus, porque quem ama Jesus, renuncia tudo e todos por causa dele. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Esse evangelho aqui não é pregado mais não, viu? Vocês estão ouvindo agora um evangelho que não é pregado mais não. Talvez você goste mais do outro que está sendo pregado por aí, onde você pode ser amigo do mundo e Deus ainda vai te amar. Esse evangelho é falso. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor do Pai não está nele. No mundo só tem ódio. E o que no mundo aparece como amor, é amor falso. No meio do ódio do mundo tem amor, um amor falso. Amor falso. Amor de falsidade. Só o amor de Deus é verdadeiro. Então nós vamos ver nesses dois textos importantes aí,
Amigos e inimigos. Vamos nos concentrar nos amigos, né? Depois a gente vai chegar nos inimigos. Vamos nos concentrar nos amigos. Meus amigos. Pode passar. Meus amigos, né? Amigos, então, capítulo 15, do 1 ao 17. Pode passar. Esse texto aí, né, então, do João 15, de 1 a 17, é o texto em que Jesus vai começar com uma comparação, com uma metáfora, comparando a ele como sendo a videira, e os amigos dele, os amigos de Jesus, os seus discípulos, são os ramos da videira. Jesus é a videira verdadeira e os amigos dele são os ramos dessa videira, ok? É o que nós vamos ver de João, no João 15, os primeiros 11 versículos. E depois do versículo de 15, capítulo 15, do versículo 12 ao 17, ele vai resumir tudo em um único mandamento. O mandamento diga, amor. Aleluia. Ele vai dar um mandamento e vai dizer assim, ó: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Se fazeis o que eu vos mando. E o que eu estou mandando é isso aí, ó: amai-vos como eu amei vocês. Amém? Então, o capítulo começa com uma preciosa parábola, né? Uma preciosa parábola, uma preciosa comparação ou metáfora que Jesus faz da videira e dos ramos, um texto muito conhecido, muito profundo, muito bonito, muito necessário para entendermos nesse texto o que é aquilo que Jesus usou para condicionar a salvação. Jesus condicionou a salvação à perseverança. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, quando ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus quis dizer com perseverar até o fim, ele vai explicar aqui, ó, nos primeiros 11 versículos. O que ele fala aqui sobre videira e ramos é a explicação da perseverança. Digamos que aqui nós temos a teologia bíblica da perseverança. Como você entende perseverança? Nos primeiros 11 versículos de João capítulo 15. Amém? Então vamos ver de perto só esse texto agora. Estamos assim, você viu que a gente começa do todo, né? Do todo e vamos para as partes, não é assim? Começa do todo e vamos para as partes. Os estudantes de medicina, eles começam a estudar anatomia através do corpo inteiro. E depois vai estudando as partes, vai estudando os órgãos, vai até aquilo que é do microscópio. Ainda bem que nós não estamos estudando nenhum corpo aqui, mas a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, estamos indo aí para as partes. Então, chegamos nos 11 primeiros versículos, diga videira. Pode passar, né, Belane? Esse texto aí, dos 11 primeiros versículos, a videira e os ramos, a videira é Jesus, os ramos, seus discípulos, seus amigos, tá? Seus discípulos, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento toma os primeiros 10 versículos. Os primeiros 10 versículos que serão caracterizados por um verbo. O verbo, diga, permanecer. E a ordem de Jesus, assim, ó, diga de novo, permanecei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Você tem que perceber aí, dentro dessa parte, essa repetição importante que Jesus faz do verbo permanecer. Porque só quem permanecer em Jesus será salvo. Permanecer, portanto, é igual a perseverar. Perseverança é também permanência, permanecer em Cristo Jesus.
E a conclusão disso será então uma grande alegria, uma plena alegria. Jesus vai dizer assim lá no versículo 11, gozo completo, diga gozo completo. Ele vai dizer mais ou menos isso aqui, ó. Essas coisas que eu estou dizendo para vocês, ou seja, essa doutrina da perseverança que eu estou ensinando para vocês, é o único segredo para você chegar a ter a plena alegria, o gozo completo de um filho de Deus. A nossa alegria é permanecer em Cristo. Fora de Cristo não existe nenhuma alegria mais para nós. Nada. É tudo decepcionante. Só há alegria para nós em Jesus. Ah, pastor, não concordo, não. Tem muita coisa alegre aí no mundo, não é verdade? É verdade, moço? Para o convertido, a alegria dele é Jesus. A alegria dele é Jesus. Eu estava jantando com o irmão outro dia, né? No restaurante, e passou um garçom e falou para esse irmão que estava comigo lá, né? Jantando. A gente estava jantando nossas duas famílias, e aí um garçom falou assim: e aí, cara? Como é que ele falou? E a chata, como é que vai? A chata é a napolina, né? A napolina, você sabe, não é? Aquele negócio que não, esse negócio que o brasileiro tem com futebol, mas é um negócio que chega a ser nojento de tanta idolatria. Aí depois que o garçom foi embora, eu falei com meu amigo assim: olha, eu sou santista, eu não saía da Vila Belmiro, eu era vizinho da Vila Belmiro, onde o Santos joga. Todo fim de semana era sagrado, uniformezinho do Santos, bandeirinha do Santos, eu estava lá no meio da torcida lá, peixe, lá na Vila Belmiro, todo, entendeu? E aí saía de lá, enchia a cara, ia para as boates, ia para as festas, para celebrar. Quando o Santos ganhava, bebia para celebrar. Quando o Santos perdia, bebia de desgosto. De todo jeito bebia. Porque assim fazem os amantes do mundo. Os amantes do mundo vivem desse jeito, né? Aí um dia Jesus entrou no meu coração. A partir do dia que Jesus entrou no meu coração, eu nem me toquei, eu só vim me tocar, que eu nem estava mais lembrando de Santos 3 anos depois da minha conversão. 3 anos depois da minha conversão, eu falei: ué, o que aconteceu comigo? Eu não vou mais na Vila Belmiro, há quanto tempo que eu não vou lá? Eu não tenho nenhum sentimento no meu coração por Santos. Não é que ninguém mandou eu parar de torcer, não. É porque Jesus entrou de tal maneira que não tem mais lugar para isso. Não tem mais lugar para isso. Pastor, é pecado torcer para algum time? Não, é apenas um sinal de que você está vazio. Por isso que tem um time ocupando o lugar aí que deveria ser só de Jesus no seu coração. E como se define a palavra grega eidolon, que em português é ídolo. A palavra eidolon, que em português é ídolo, ela se define por tudo o que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. E Deus abomina a idolatria. Esse ídolo tem que ser tirado. Os homens de Deus que reinavam no Antigo Testamento, quando eram homens de Deus, como Josias, rei Josias, por exemplo, a primeira coisa que eles faziam era derrubar os postes ídolos, derrubar os altares dos ídolos, derrubar as acerás, derrubar os baalins, porque só o Senhor é Deus. E nós fomos criados para só Ele encher o nosso coração. Eu nem me lembrava mais.
Aí depois eu me lembrei também, puxa vida, olha, tempo de Copa do Mundo no Brasil, como é esse ano aí, tempo de Copa do Mundo no Brasil, eu sofria mais do que um condenado. Vibrando e gritando na frente da televisão e tal, de verde e amarelo e aquela coisa, e o Brasil perdia aquele sofrimento. Que é isso, gente? Que coisa horrorosa. Nunca mais, ó. Para mim, o Brasil pode perder de 20-0. 7-0 foi pouco, mas perder de 20-0. Não tô nem, fico nem vermelho. Eu até aproveito que o país para ver um jogo de bola. Que vergonha. Um país fracassado na política, fracassado na economia, fracassado na educação, fracassado na saúde. Um país no fracasso. Mas os templos do futebol estão lotados de gente, gritando, berrando, gritando, chorando pelo seu time. Que horror, irmãos. Isso é idolatria. Tá? Isso é idolatria. A alegria do justo é exclusivamente no Senhor. Por isso Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Não no time de futebol, não no cantor, não no ídolo, no Senhor. E Neemias disse lá no Antigo Testamento, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é produzida, essa alegria do Senhor é uma das 9 características do fruto que o Espírito de Deus produz na nossa vida. Aleluia. Que maravilha. Vamos ver então só esse permanecer agora, que são 10 versículos, né? Hoje vocês estão recebendo aí as divisões desses textos para a gente chegar lá, porque nós vamos versículo por versículo, porque tudo aqui é muito importante. Permanecer, e Jesus disse permanecei, né, dos 10 primeiros versículos. Então aqui vem a comparação, videira, ramos, tá? A videira e os ramos, a comparação. A comparação Jesus coloca nos primeiros 2 versículos, versículos 1 e 2. E dos versículos de 3 a 10 vem o significado dessa comparação. O significado dessa comparação é para que todo crente aprenda a, repita, permanecer na videira. Não saia daí. Permanecer na videira, permanecer em Cristo. Glória a Deus. Coloca só no da comparação agora. A comparação, versículos 1 e 2. Pode passar. A comparação, versículos 1 e 2. Versículo 1 fala da videira e do agricultor. Jesus vai dizer, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então, diga, eu e o pai. A videira e o agricultor. E os ramos são meus discípulos. Mas ele vai falar que existem ramos, diga, maus e bons. Os ramos maus vão ser cortados e lançados no fogo. Os ramos bons vão ser podados para ficarem ainda melhores. É isso que nós vamos trabalhar nesses primeiros 2 versículos, tá? E o versículo de sábado, porque a nossa reunião está acabando agora, o versículo de sábado vai ser o 1. Passa aí, o último slide de hoje. Videira e agricultor, pode passar, ou o próximo que é o último. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Repita. Repita. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Posso começar a pregar agora? Amém. Nós vamos até 10 horas, só com essa daqui. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Isso aqui que nós vamos pregar no sábado. Entendeu toda a introdução para chegar até aí?
palavra de Deus é profunda, mas a gente não prega a palavra de maneira irresponsável, não, mas é mostrando exatamente tudo o que ela está nos encaminhando. É assim que o Espírito nos guia a toda a... Nos guiou até aqui, nos guiou até João 15:1, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Sábado à noite, vamos pregar este versículo, para você ver quanto, só nesse versículo, quanta coisa Jesus está falando para nós. Glória a Deus. Então oremos ao Senhor nessa noite. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade que nos deste de salmodiar ao Senhor nessa noite, de invocar assim o teu nome como nós essa noite o fizemos. Damos graças a ti, Senhor, glorificamos o Senhor por tudo quanto o Senhor falou conosco aqui nesse começo, nessa introdução a este livro maravilhoso que nós estamos agora, ó Deus, na reta final, nos últimos capítulos dele, Senhor, a partir desse capítulo 15. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos guie poderosamente durante todo esse mês de março, durante o mês de abril, esses meses subsequentes nesse ano de 2019, nos quais nós estaremos meditando profundamente nessa Tua palavra, em nome de Jesus.